Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita. Aqui é o professor Emerson, novamente, prosseguindo no nosso ponto 2, Evolução e Teorias do Direito Empresarial e Noções sobre o Direito Empresarial Brasileiro, da nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio. Pessoal, falando aqui mais de alguns tipos de empresa que a gente tem no nosso país, a gente tinha a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI, que era aquela constituída por uma única pessoa natural e com capital social não inferior a 100 salários mínimos. Não existe mais esse tipo de empresa. Nesse caso aqui, ela fugiria da regra da empresa individual, porque a responsabilidade do dono, já que era titular único, seria proporcional ao capital que ele investiu. Por exemplo, não entraria, no caso de vida da empresa no patrimônio pessoal do empresário. Porém, a Lei de Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, inovou trazendo a possibilidade de constituição de uma empresa individual de responsabilidade limitada, a SLU, que seria a sociedade limitada unipessoal, se a sociedade não é unipessoal, mas deixa para lá, sem a necessidade de capital social mínimo. Então, essa SLU, ela é uma EIRELI aperfeiçoada. Você não precisa ter um capital social mínimo, no caso era 100 salários, e a responsabilidade da pessoa, do empresário, é limitada ao capital que ele investiu. Ou seja, caso a empresa tenha dívida, ele só responde pelo que é de propriedade da empresa, não entra no patrimônio pessoal do empresário. Após a publicação da Lei 14.195 de 2021, a Eireli, Empresa Individual Responsável Limitada, que era uma opção também para quem empreendia sozinho, foi extinto. Na Eireli, como a gente falou, era necessário um capital social mínimo equivalente a 100 salários e não se permitia que o sócio constituísse ou participasse de outras sociedades. Então, a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, é um aperfeiçoamento da Eireli e a Eireli foi extinta justamente porque a SLU deixou ela sem sentido. Apesar de que as novas leis não extinguiram aquelas sociedades antigas, como comandita simples, etc. Na prática, pessoal, no Brasil a gente tem sociedade limitada, a gente tem as microempresas ou microempreendedores, a firma individual e a sociedade anônima, né? Que é dividida por ações, que nem deveria ser chamada mais sociedade anônima, porque no nosso país é obrigado que você registre as ações no seu CPF. Então não faz sentido nem chamar mais de anônima. A ESLU, ela tem como principais vantagens as seguintes: não é exigido capital social mínimo, a Eireli era sem salários. Existe separação entre o patrimônio pessoal do empreendedor e o patrimônio da empresa, como eu falei. Você só responde pelas dívidas da empresa com isso é a regra, tá? Tem algumas exceções que não cabe a gente entrar aqui. Mas, a princípio, o patrimônio da empresa não responde pelas dívidas do empresário e vice-versa. Não existem restrições de atividades, como na MEI, por exemplo, para empreender por uma SLU, que é uma vantagem em relação à MEI, né? A SLU não são todas as atividades que você, só aquelas atividades que tem lá no próprio site da MEI informa. Não existe limitação de número de empregados, que a MEI tem, né? A gente viu aqui. E é possível abrir mais de uma empresa nesse formato, enquanto que na MEI não. Então a SLU tem essas vantagens. Também a SLU, ela é para quem vai exercer uma atividade maior, né? Não pela limitação que não tem, mas pela natureza dela. E por último, a escrituração fiscal ela é obrigatória para sociedades e pode ser realizada por um contabilista ou tem contabilidade, salvo perícia e auditoria privativas do contador. Inclusive, eu sou técnico de contabilidade, né? Trabalhei com isso muitos anos. A gente não pode fazer perícia e auditoria, embora saiba fazer, aí só o contador de nível superior mesmo. Todas as sociedades e empresas têm que ter um contador responsável, tá? Que pode ser permanente ou você pode pagar por atividade, de acordo com o que for contratado. Bem, as referências são essas, pessoal, perdão. Para esse ponto, a gente colocou algumas referências, como, por exemplo, legislação do governo federal e do SEBRAE, falando sobre empresas, se vocês quiserem aprofundar. Esses links estão atualizados, vocês podem verificar para se informar melhor, principalmente aqueles de vocês que têm um perfil mais empreendedor. É isso, pessoal. Aqui encerramos mais um assunto da nossa disciplina.
Estou sempre à disposição de vocês, como sempre, e até a próxima, tá? Tchau, tchau.